Israel realizou um novo bombardeio hoje contra o aeroporto militar da cidade de Tabri, na região noroeste do Irã, segundo uma agência de notícias ligada à Guarda Revolucionária do Irã. O ataque ocorreu no começo da tarde no horário local, fuso horário, gente. Também nas últimas horas, Israel continuou os ataques em todo o país, todo o Irã, como parte da Operação Leão Ascendente. Em Teherã, bairros residenciais foram atingidos, segundo a mídia estatal. Moradores tomaram as ruas em protesto. As forças de defesa do país afirmaram que, aspas, prejudicaram significativamente... Desculpa, as forças de defesa de Israel, afirmaram, a FDI, afirmaram que prejudicaram significativamente a instalação nuclear de Natanz, a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu celebrou os primeiros ataques aéreos de seu país contra o vizinho como muito bem-sucedidos. Aspas, com a ajuda de Deus alcançaremos muito mais. Enquanto isso, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel preparou um destino amargo e doloroso para si mesmo. Ele prometeu vingança em um pronunciamento horas depois dos bombardeios. Aspas. O regime sionista revelou sua natureza vil e lançou mão perversa e sangrenta em um crime contra o Irã. O ataque matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. A Guarda Revolucionária Iraniana, que era liderada por Hussein Salami, é o grupo mais poderoso do exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 79. O Irã também confirmou a morte de 2 cientistas nucleares. E os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem à noite que estava ciente de que Israel realizaria ataques contra o Irã. E hoje Trump alertou em entrevista à ABC News que há muito mais por vir, aspas, acho que foi excelente. Demos a eles uma chance, eles não aproveitaram. Eles foram atingidos com força, muita força, e há mais por vir, muito mais por vir. Aspas, de novo, há 2 meses dei ao Irã um ultimato de 60 dias para fechar um acordo, eles deveriam ter feito isso. Hoje é o 61º dia, eu disse o que fazer, mas eles simplesmente não conseguiram. Agora tem talvez uma segunda chance, afirmou Trump na Truth Social, sua rede privada, sua rede particular. Jamil, o Conselho de Segurança... você até alertou a gente em matéria que você publicou hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou reunião de emergência sobre isso. O que esperar? Olha, Léo, a convocação está já feita, já está confirmada para as 3 da tarde aqui do horário de Nova York, 4 da tarde do horário brasileiro, uma reunião de emergência pedida, obviamente, pelo Irã, numa carta de 2 páginas, o governo do Irã, inclusive eu publiquei a carta na íntegra, o governo do Irã basicamente denunciando uma óbvia violação da sua soberania e prometendo dar uma resposta. Essa reunião do Conselho de Segurança não deve votar nenhum tipo de resolução, primeiro por conta da pressa, né? Não há um tempo hábil para elaborar e negociar uma resolução, mas também e principalmente, né, Léo, por conta do veto americano que obviamente apareceria numa situação como essa, principalmente aí você está colocando Donald Trump não só chancelando as ações de Israel, como incentivando. O que existe neste momento é uma impressão muito clara entre os diplomatas que o Irã foi alvo de uma emboscada diplomática de proporções históricas, Léo. O que aconteceu? Por semanas, o governo de Donald Trump negociou com o Irã, verdade que tinha colocado esse prazo, mas os prazos de Donald Trump, eles mudam conforme, obviamente, o percurso dessa negociação acontece. Isso acontece no comércio, isso acontece na questão migratória, isso acontece em absolutamente todas as esferas de atuação de Donald Trump. Portanto, não era um prazo fixo, no sentido de que depois disso não haveria negociação. E o que aconteceu é que nessa semana, inclusive, foi proposto e foi, na verdade, organizada uma reunião para o domingo entre as diplomacias americana, de Israel, do Irã, justamente para tentar chegar a algum tipo de, eu diria, acordo de princípios, ou pelo menos uma base de um acordo para a questão nuclear iraniana. Isso seria no domingo. E nós tivemos ontem, essa, entre aspas, já hoje, né, da sexta-feira, no horário iraniano, esse ataque, uma emboscada para muitos diplomatas, mostrando que talvez o Irã tenha sido enganado
com a promessa de uma negociação. Do outro lado, obviamente, você tem o discurso de Israel dizendo que não, que o Irã estava muito próximo de ter uma bomba nuclear ou capaz de enriquecer um urânio. Sinceramente, Léo, eu escuto essa história de que o Irã está próximo de ter uma bomba nuclear desde aquelas negociações lá em Lausanne, na Suíça, quando Obama, na verdade era o John Kerry, um negociador, fez aquela negociação para um pacto nuclear com o Irã, que, se eu não me engano, tem uma década. Então, obviamente, vamos tomar com um pouco de cautela esses alertas de Benjamin Netanyahu que o Irã estaria a ponto de ter uma arma nuclear. Eu ouvi isso há 10 anos, basicamente. Então, é uma emboscada que talvez seja até histórica em termos diplomáticos, mostrando, claro, que a intenção negociadora dos americanos talvez não tenha sido feita de tão boa fé. É aquele princípio, Léo, que nós já vimos em outros lugares do mundo com o governo Donald Trump. É a paz, mas a paz pela força. É a paz imposta. É a paz de uma proposta específica. Se não for dessa forma, é pela via militar.